gostaria então que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 10. Nós vamos ler até o versículo de número 18. Você encontrou? Amém? Se você não tem sua Bíblia aí, acredito que vai passar aqui na tela também o texto. Estou lendo então o Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais um instante, por favor? Amado Espírito Santo de Deus, nós estamos diante do Senhor, estamos na Tua presença e estamos diante da Tua palavra. Essa palavra, Senhor, não é uma palavra de efeito, não é uma palavra que é de homens, embora tenha sido escrita por homens, mas escrita por homens que foram inspirados pelo Teu Espírito. E nós entendemos então pela fé que esta palavra é a própria palavra de Deus. Quando abrimos este livro e lemos estas palavras, elas são as palavras que saem da Tua boca, e elas são as palavras que geram vida na nossa vida. Elas são as palavras que nos santificam, pois elas são a verdade. E a verdade, Senhor, ela não tem como ser escondida, porque
ela está manifesta aqui, Senhor, naquilo que nós lemos. E essa verdade, Senhor, nós queremos que ela venha permear agora a nossa vida, porque essa palavra, ela é eficaz para discernir as intenções do coração do homem. E por isso eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, venha discernir as nossas intenções nesta manhã. E venha revelar essas intenções do nosso coração, que muitas vezes até mesmo nós não entendemos. Venha revelar essas intenções a nós mesmos, Senhor. Para que possamos, à luz da Tua palavra, identificar aquilo que nós precisamos que seja mudado em nós. Que seja mais uma vez, Senhor, transformado nas nossas vidas, porque nós estamos aqui para ser transformados de glória em glória, estamos em um processo de santificação, e nós não queremos fugir desse processo, nós não queremos escapar desse processo, porque nós somos ovelhas do Teu aprisco, e Tu és o nosso pastor, e a Tua palavra diz que o Teu cajado, Senhor, nos consola. E nós precisamos de consolo nesta manhã, nós precisamos ser animados nesta manhã, nós precisamos ser exortados nesta manhã, e o Senhor é o bom pastor, que pode fazer tudo isso pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Eu não estou muito legal da voz, mas creio que vocês vão conseguir me entender nesta manhã. Eu tenho me proposto, nas últimas ministrações que tenho trazido, que tenho feito, a falar sobre a palavra de Deus baseada neste livro, neste Evangelho segundo João. E alguns dias atrás eu falei sobre, nessa série Eu Sou o pão da vida. Depois estive falando sobre eu sou a luz do mundo. E hoje eu quero falar sobre duas expressões de Jesus que nós lemos aqui no capítulo de número 10, que são: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Mais dois, eu sou de Jesus. São 7. Espero ter a oportunidade de falar sobre os 7, mas nós estamos aqui então falando do terceiro e quarto, eu sou de Jesus. Nós precisamos entender aqui que o contexto em que Jesus fala essas palavras e João as descreve, ainda é o mesmo contexto do capítulo 9, onde ali há uma discussão sobre quem era Jesus, e sobre quem teria curado aquele cego de nascença. Foi na última ministração que nós falamos, embasamos, falando no capítulo 9 sobre tudo isso que estava acontecendo ali em Jerusalém. Jesus está ali, Jesus está ensinando, e há uma discussão sobre quem Ele é, e há uma discussão sobre a cura daquele cego de nascença. Ele é levado a ser interrogado, chama os pais daquele homem, para que realmente confirmem se ele realmente haveria, ou tinha nascido daquela forma, com aquela deficiência. E o final do capítulo 9, vai ter ali um confronto de Jesus mais um confronto, de Jesus com os religiosos da época, e eles perguntam para Jesus o seguinte: olha, você está dizendo que nós somos cegos? É isso que você está dizendo? Porque Jesus começa a falar da cegueira espiritual, e inclusive aquele homem que havia sido curado por Jesus e que estava sendo interrogado por aqueles homens, por aqueles religiosos, por aquelas autoridades. Eles expulsam aquele homem do templo. E aí Jesus então, que estava usando, a diferença entre luz e escuridão, no capítulo 9, ele usa essas expressões, luz e escuridão, para falar então que ele é a luz do mundo, que ele veio abrir os olhos dos homens, para que os homens sejam salvos. Agora ele muda o tema, ele muda o foco, ele muda a sua forma de abordagem, e agora ele vai trazer então algo corriqueiro para aqueles homens.
ele vai falar sobre o pastoreio de ovelhas. Algo que eles entendiam muito bem, porque era algo que eles viam todo dia, que era algo corriqueiro do dia a dia deles, a questão de pastorear ovelhas, né? Seus antepassados, seus antecessores haviam feito muito isso também. Moisés foi pastor de ovelhas, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, o próprio rei Davi, quando é ungido por Samuel, pelo profeta Samuel, a família dele, o pai dele Jessé precisa ir buscar ele, precisa dizer para os irmãos dele: olha, chamem o irmão de vocês, Davi, porque o profeta quer vê-lo. E ele estava fazendo o quê? Ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, da sua família. Então era algo muito normal na cultura da época, e eles conheciam muito bem isso. E Jesus começa a usar então essa história, essa linguagem figurativa, para falar para aqueles homens. Ele está falando ainda para aqueles religiosos da época, dizendo assim: olha, vocês se acham bons pastores? Vocês que acabam de expulsar um homem que apenas não quis dizer aquilo que vocês queriam ouvir, porque na verdade eles queriam ouvir daquele cego que Jesus era pecador. E aquele cego diz para eles assim, no capítulo de número 9, nós não lemos, falamos da outra vez. Aquele cego diz para eles assim: olha, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e hoje eu estou vendo. Então aqueles homens não ouviram aquilo que eles queriam ouvir daquele homem que era cego. E por causa disso, eles expulsam aquele homem do templo. E agora Jesus vai confrontar essa realidade, que não era apenas em relação a esse homem, mas que era em relação a toda aquela comunidade, em toda aquela nação, aquele povo de Israel, porque eles estavam sofrendo, além de estarem sofrendo com o jugo de um império que subjugava eles, que era o Império Romano, eles também sofriam jugo por parte daqueles que deveriam ser os seus pastores, aqueles que deveriam cuidar deles, porque eles acabavam sendo explorados por aqueles que deveriam ser os homens que precisavam cuidar daquele povo. Então, o que acontece aqui no capítulo 9, no capítulo 10, só trazendo um contexto, é isso, é uma continuação dessa discussão, né, de tudo aquilo que Jesus estava trazendo como um confronto contra aqueles religiosos da época. E o versículo de número 1, então, João escreve o seguinte: em verdade lhes digo, quem não entra no curral, no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Eu gostaria aqui primeiro de trazer alguns textos que falam, rapidamente vou ler aqui, você não precisa nem abrir, que falam sobre o bom pastor, que falam sobre aquele que a palavra de Deus diz aqui como ladrão e salteador, mas alguns textos também que falam sobre a tendência das ovelhas de se desviar, porque a ovelha precisa de pastor. A ovelha sem pastor, ela se perde, porque ela se torna uma presa fácil. A ovelha precisa de orientação, a ovelha precisa de direção, a ovelha precisa de cuidado, a ovelha precisa de exortação. E falando aqui, trazendo alguns textos para você sobre o bom pastor, nós temos o capítulo de número 23 do livro de Salmos, que acredito que grande parte aqui já conheça, já tenha lido, já tenha ouvido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas de descanso. Refrigera
a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o nosso pastor, o nosso bom pastor. Ainda nas Escrituras, nós podemos encontrar ainda no livro de Salmos 79:13, então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmos 95, versículo 7. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Ezequiel 34:15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Isaías 40:11. Como pastor Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. São alguns textos que nós vemos falando sobre o bom pastor, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Mas há textos também que falam sobre a tendência de nós, ovelhas, nos desviarmos e nos perdermos, se nós não ouvirmos a voz do nosso bom pastor. Salmo 119, versículo 176, diz o seguinte: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Isaías 53:6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. E há textos também que nós temos nas Escrituras, ainda no Antigo Testamento, pois o Senhor, o próprio Deus, através dos seus servos, dos seus profetas, repreendeu várias vezes os pastores do povo, aqueles que cuidavam do povo. E Ezequiel 34:2 escreve o seguinte, está relatado o seguinte: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Jeremias 23:1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então nós temos aqui textos que falam sobre o bom pastor, que falam sobre a necessidade da ovelha de ouvir a voz do seu pastor, para não se desviar, para não se desgarrar, e textos que falam sobre o ladrão, o salteador, aquele que se diz um pastor, mas não cuida das ovelhas. E trazendo aqui como um contexto também, para nós continuarmos, o aprisco que está aqui falando, que está aqui descrito no versículo de número 1 do capítulo de número 10, como é que era esse aprisco? Como é que era esse curral? Ele era um lugar sem cobertura, um pequeno pedaço de terra, um terreno sem cobertura, situado num campo aberto. E havia o aprisco, o curral, para o inverno, e um outro tipo de aprisco e curral para o verão. O curral do verão, ele era menor, porque ele era separado pelas ovelhas e pelo seu pastor, ou seja, haviam as divisões. Esse curral, ele era normalmente
delineado por um muro, um pequeno muro de pedras brutas, em torno de 1 metro a 1,5 metro. Se fechava então um pequeno terreno ali, que servia como um curral para as ovelhas. E no verão, o clima possibilitava que o pastor ficasse cuidando das suas ovelhas. Ele tinha ali as suas ovelhas, durante a noite ele recolhia o seu rebanho, as suas ovelhas nesse curral, e ele mesmo ficava ali cuidando das suas ovelhas. Ou seja, além de ser o pastor daquelas ovelhas, ele era a própria porta do seu curral. Ou seja, só entrava alguém no seu curral se passasse por ele, pelo pastor. Mas no inverno, o clima não possibilitava que o pastor ficasse no local cuidando das suas ovelhas. Então havia um curral maior, onde ovelhas de vários pastores eram colocadas todas juntas, e havia um guarda que ficava cuidando a porta daquele curral durante toda a noite. Durante toda a noite. Esse era o aprisco do inverno. E o texto diz aqui que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Porque poderia acontecer o seguinte: alguém poderia querer ter a ideia de ir lá e roubar uma ovelha desse rebanho, ou mais ovelhas deste aprisco. E com certeza o ladrão não iria abordar aquele guarda, porque ele não era pastor. E com certeza as ovelhas não iriam sair pela porta, porque elas não iriam conhecer a voz desse ladrão e salteador. Porque o texto diz aqui que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem a voz do seu pastor. Então, na madrugada, na noite, na escuridão, se alguém quisesse tomar alguma ovelha desse curral, precisavam pular o muro e não entrar pela porta. Basicamente esse era o curral e esse era o hábito e o dia a dia daquele que cuidava de ovelhas, daquele que pastoreava as ovelhas. O versículo de número 2 diz assim: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o pastoreio, ou melhor, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O fato de conhecer a voz do pastor não implica apenas em reconhecer o senhorio do pastor, ou o senhorio da liderança. Não é uma questão apenas de se submeter a uma liderança, porque o que revela a questão ou o fato, ou o que implica a ovelha conhecer a voz do seu pastor, implica em confiança plena, porque é somente a confiança no pastor que vai fazer com que a ovelha o obedeça. Quando o pastor chegava pela manhã, e ele chegava cedinho lá, e o porteiro abria a porta do aprisco, a palavra de Deus diz que esse pastor chamava as suas ovelhas ouviam a sua voz, e se dirigiam para o portão, e ele conduzia elas para fora. A ovelha que ouve a voz do seu pastor, e segue o seu pastor, segue porque confia no seu pastor.
porque confia na direção do seu pastor. Nós temos um bom pastor. Nós temos um pastor supremo. Um pastor que cuida das suas ovelhas com um amor que é sobrenatural, porque não impõe condição nenhuma. Só que há algo que nós, como ovelhas, precisamos entender. Nós precisamos aprender a discernir a voz desse bom pastor. Nós precisamos entender e procurar entender a direção que esse pastor está nos dando, porque ele está na porta e ele chama as suas ovelhas e ele quer nos conduzir fora do aprisco. No aprisco nós estamos em segurança, nós estamos aqui cultuando o Senhor, nós nos reunimos durante a semana de várias formas, seja no GA, seja aqui nos cursos na terça-feira, seja nos momentos de oração na igreja. Tudo isso nós podemos dizer que é o nosso aprisco, que é um lugar de segurança, onde estamos protegidos. É bom ou não é bom estarmos aqui? É bom ou não é estarmos juntos em comunhão, buscando o Senhor? Mas a verdade é que durante a nossa semana, é um mínimo de tempo, é pouco tempo que nós estamos juntos e que nós temos a oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor juntos. A grande verdade é que o tempo de segurança, que nós podemos dizer que é o nosso curral, que é o momento que vivemos em comunidade, ele é um tempo limitado. Agora, o tempo que estamos fora do aprisco, que estamos lá fora, que estamos na nossa casa, que estamos no nosso trabalho, que estamos no nosso dia a dia, é nesse tempo que o nosso pastor quer nos conduzir e que nós precisamos estar atentos à sua voz. Ele nos chama da porta do aprisco, para que nós possamos estar lá fora, onde há os perigos, onde há os lobos, onde há os ladrões, onde há os salteadores, onde há os desafios do dia a dia, e nós somos ovelhas, e as ovelhas precisam de pastor para sobreviver lá fora. Sem pastor, sem orientação, sem direção, sem nós observarmos a palavra desse bom pastor, nós os perderemos lá fora. Nós seremos presas fáceis, porque estaremos desgarrados, estaremos fora da comunhão muitas vezes, estaremos desprotegidos. E é por isso que ele diz: olha, eu sou a porta das ovelhas. Mas ele também vai dizer nesse texto: eu sou o bom pastor. O que afastava as ovelhas do ladrão, do salteador? A desconfiança. Eles ouviam uma voz, mas as ovelhas não reconheciam essa voz, e já gerava uma desconfiança, um medo. No decorrer da mensagem, eu creio que vocês vão entender melhor aquilo que eu estou falando. Vocês estão comigo, amém? Versículo de número 6. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E o evangelista aqui, creio que quando ele diz aqui que eles não compreenderam, não é no sentido deles não terem entendido, porque como eu falei para vocês, essa metáfora que Jesus usa, era algo corriqueiro para eles, era algo que eles entendiam muito bem. Eles entendiam muito bem o que era pastorear uma ovelha, o que era ser um pastor. Então Jesus usa algo do cotidiano deles. Jesus fez isso várias vezes para ensinar durante o seu ministério. E ele usava coisas do dia a dia, de um dia a dia que era basicamente rural e não urbano, e por isso ele usava muitas vezes essas metáforas para ensinar. Então é muito provável que eles tenham entendido sim aquilo que Jesus estava falando. A questão aqui é que o evangelista diz o seguinte, com essa expressão: Jesus fez essa comparação, mas eles não
compreenderam. A questão é que o entendimento deles estava tão obscurecido, eles estavam tão fechados para aquilo que Jesus queria falar para eles, para aquilo que Jesus queria ensinar a eles, porque na verdade era um confronto em relação àquilo que eles estavam fazendo, a forma como eles estavam agindo, a forma como eles estavam cuidando do povo, a forma como eles estavam pastoreando as ovelhas do seu rebanho. Então eles são confrontados por Jesus, e por causa desse confronto, eles interiormente decidem não ouvir, decidem não aceitar. O entendimento de um fato depende principalmente do nosso posicionamento interior, de como nós estamos para receber aquilo. Aquilo que nós não queremos escutar, nós não ouvimos. O nosso ouvir depende involuntariamente de como está o nosso eu. Nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. E muitas vezes nós ouvimos e nós entendemos da forma que nós queremos entender. Muitas vezes aquilo que nós entendemos não é o que o outro quis dizer. Porque muitas vezes nós entendemos baseado no nosso eu, baseado nas nossas expectativas. E aqueles homens poderiam pensar o seguinte: como nós, líderes, venerados, doutores da lei, homens que conhecem toda a Torá, homens que estudamos a vida inteira a lei do Senhor, homens que são responsáveis, homens que somos guardiões desta palavra, guardiões desta lei, como que nós podemos ser comparados a ladrões e salteadores? Isso deve ter se passado pela cabeça daqueles homens. Assim como no capítulo anterior, no capítulo de número 9, eles questionam o seguinte a Jesus: você está chamando nós de cegos? É isso que você quer dizer quando você diz que você veio trazer ou abrir os olhos daqueles que não veem e cegar o entendimento daqueles que acham que veem? É isso que está escrito lá no capítulo de número 9, no final do 9. Então no versículo de número 7, o evangelista João, ele relata as palavras de Jesus da seguinte forma: Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. A essa altura aqui, Jesus está mudando o foco. Nos primeiros versículos que nós lemos, até o versículo de número 6, onde nós estávamos aqui fazendo essa exposição, Jesus está falando mais sobre as ovelhas. As ovelhas ouvem o seu pastor, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, as ovelhas seguem o seu pastor. As ovelhas têm medo e desconfiança daqueles que elas não conhecem a voz. Mas agora aqui no versículo de número 7, Jesus muda um pouco o foco. Jesus volta o seu foco para os pastores. Jesus volta de novo o seu foco para aqueles que ele estava de uma certa forma confrontando. E ele está realmente agora fazendo uma legitimação de quem é o verdadeiro pastor. E ele está dizendo assim: eu sou a porta. O que ele está querendo dizer com eu sou a porta das ovelhas? Somente aquele que já passou por essa porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo para aqueles homens: olha, se vocês não passarem por essa porta, se vocês não passarem por mim, se vocês não me reconhecerem como enviado de Deus, como filho de Deus, que
o próprio Deus enviou ao mundo para trazer reconciliação de Deus com os homens. Se vocês não me verem dessa forma, se vocês não passarem por mim como a porta das ovelhas, vocês não podem ser pastores de ovelhas. Jesus está dizendo isso para aqueles homens. Olha, eu sou a porta. Somente aquele que é escolhido e chamado para entrar por essa porta, pode também fazer com que outros, de uma certa forma, passem por essa porta. Qualquer um que não obedecer essa regra, qualquer um que não entrar pela porta que é Jesus, qualquer um que procurar pular o muro, não é considerado pastor, é considerado ladrão e salteador. É isso que o texto está dizendo e é isso que Jesus está falando para aqueles homens daquela época. Versículo de número 8. Eu sou a porta. Estou lendo o 9, o 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O que será que Jesus está dizendo aqui? Será que ele quis dizer todos que vieram antes de mim? Será que ele está se referindo a Moisés, que o próprio Deus chamou como profeta e como aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito? Será que ele está falando dos patriarcas? Será que ele está falando de Abraão, Isaac e Jacó? Será que ele está falando dos profetas? Será que ele está falando de Davi, dos reis? Não, Jesus não está falando desses homens como ladrões e salteadores. Nós precisamos ler esse versículo aqui e colocar ele dentro do contexto que Jesus estava trazendo. Jesus está falando para aquela geração, Jesus está falando para aquele povo que está ali na frente dele, Jesus está falando para aqueles homens religiosos e doutores da lei que estão ali. Então ele está dizendo: olha, qualquer que vier antes de mim, ou seja, eu sou o bom pastor, que pela manhã chego na porta, o guarda, o porteiro, abre a porta, eu chamo as minhas ovelhas, e elas vêm para fora, porque elas conhecem a minha voz. Se alguém veio aqui no aprisco pela madrugada, se alguém veio aqui no aprisco durante a escuridão, e não entrou pela porta, e tentou pular o muro, e tentou até mesmo talvez falar com as ovelhas, esse é ladrão e salteador. E daqui um pouco a gente, como ovelha, possa pensar o seguinte: mas esse chegou mais cedo, esse se importa mais comigo, está aqui antes do meu pastor, olha que importância ele está dando para mim. Só que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e o verdadeiro pastor então precisa entrar pela porta e não pelo muro. Jesus estava falando da situação atual em que eles se encontravam. Ele estava pensando nos homens daquele tempo, daqueles que estavam agindo sem ele, e estavam agindo até mesmo contra ele, alegando serem os únicos pastores daquele povo, alegando serem os únicos que poderiam orientar aquele povo. Jesus está confrontando eles. Como judeu fiel, Jesus, ele viu que aqueles líderes, que aqueles pastores estavam manipulando o povo. E por isso, ele diz para aquela geração: olha, eu sou o bom pastor. E no versículo de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Queridos, o que significa entrar por essa porta? Nós podemos ser atraídos de várias formas para essa porta. Eu não sei o que atraiu você, eu não sei o que o Senhor usou para atrair você, para atrair o teu olhar para esta porta, que é Ele mesmo, que é Jesus.
mas de alguma forma Ele trabalhou, porque Ele sabe como Ele faz. Ele sabe, Ele tem a forma de trabalhar. Eu não sei como você chegou aqui nesse dia, eu não sei como Jesus abriu os teus olhos a respeito da salvação, mas o fato é que Ele te atraiu. Então há várias formas de ser atraído, mas eu quero dizer para você que há uma única porta. Há uma única porta para nós entrarmos. Não são várias portas, não são vários caminhos que conduzem à salvação, que conduzem à vida eterna. A porta é uma, e a palavra de Deus diz ainda que essa porta é estreita, e o caminho que está atrás desta porta, quando ela se abre, continua estreito, não é um caminho largo, não é um caminho de facilidades, não é um caminho em que tudo acontecerá do nosso jeito, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós planejamos, porque a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você não deva planejar, eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer planos, fazer projetos, isso é muito bom. Mas eu preciso falar para você, que nesse caminho estreito, que nessa porta estreita, em que nós olhamos um dia, e que nós entramos por ela, essa porta é Jesus, ela continua estreita. Não é um caminho largo de facilidades, não é um caminho largo em que Jesus vai, ou o Espírito Santo de Deus vai inflar o nosso ego, porque o Evangelho é justamente o contrário, é fazer com que o nosso ego, com que o nosso eu venha a morrer. Esse caminho é um caminho de renúncia. Esse caminho é um caminho que nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Até o presente momento, nesse texto, a fala de Jesus teve como figuras centrais o pastor e os ladrões, os salteadores e também as ovelhas. Agora, Jesus passa a ter um foco na ovelha e na condição da ovelha, ou seja, na sua segurança de entrar e sair desse aprisco. Porque Jesus fala o seguinte, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, esse será salvo. Será salvo aquele que entrar por essa porta. E ele continua dizendo, esse que entrará, sairá e achará pastagem. Entrará, sairá e achará pastagem. Entrar por essa porta significa, para as ovelhas, para nós ovelhas, encontrar segurança. Eu falei para vocês de um caminho que ainda continua estreito, que não é um caminho de facilidades, mas eu quero dizer para você que é um caminho de segurança. Porque aí fora pode ter um monte de facilidade, aí fora pode ter um monte de prazer, aí fora pode ter um monte de coisas que aos nossos olhos momentaneamente sejam boas, mas não são coisas que nos trazem segurança, porque a nossa segurança está na vida eterna, porque tudo aqui é momentâneo, e essa segurança da vida eterna está em entrarmos por essa porta que é Jesus. A única porta que conduz à vida eterna. Entrar pela porta aqui podemos interpretar como o início da vida cristã, como o novo nascimento. Todos vocês aqui um dia que olharam para essa porta, que olharam para Jesus, como a porta que conduz para a vida eterna. Todos vocês que um dia confessaram Ele como o Senhor da sua vida, e creram assim no seu coração, vocês entraram por essa porta, vocês iniciaram uma vida com Ele, e entrar por essa porta significa isso, e isso não acontece por nascimento,
Isso não acontece por nascer em uma família X ou uma família Y. Isso não acontece por um costume, isso não acontece por uma tradição. Esse novo nascimento, essa novidade de vida, não acontece nem mesmo por um sacramento ou pelo batismo, que é sim uma confissão pública da nossa fé, mas o novo nascimento acontece quando olhamos para Jesus, porque Ele olhou para nós primeiro, e então nós vemos Ele como uma porta, que conduz, e que nos conduz para a vida eterna. E então nós entramos por essa porta, e então nós nascemos de novo. Nos tornamos uma nova criatura. Entrar então por essa porta significa o começo. Mas a porta, como diz aqui, também serve como saída, e não apenas como entrada. Toda porta tem essa característica. Se nós abrirmos aquela porta ali, você que está dentro, você pode sair por ela, mas aquele que está fora pode entrar por ela. Jesus está dizendo: olha, se você entrar por essa porta que sou eu, Jesus, você encontrará segurança dentro do aprisco. Você encontrará segurança porque eu, como bom pastor, vou cuidar de você. Mas eu quero dizer também que lá fora, quando você sair, eu também vou cuidar de você, porque eu vou te conduzir lá fora, por bons pastos, por boas pastagens. Eu vou guiar os teus passos. Então você vai entrar, mas você vai sair e você vai achar pastagem. Você vai achar descanso. Não apenas dentro do curral, não apenas dentro do aprisco, mas fora dele também, porque eu sou o bom pastor que vou te conduzir lá fora também. Vocês estão me entendendo? Amém. Enquanto a ovelha vive, durante toda a experiência de vida da ovelha, não importa a sua idade, não importa a sua experiência, nós como ovelhas somente encontramos pastagem enquanto seguimos o bom pastor, enquanto ouvimos a voz do bom pastor lá fora. Nenhuma ovelha descobre e explora o campo lá fora, ou a pastagem lá fora, por conta própria. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos de alguém nos conduzindo, nós precisamos do bom pastor, mas com certeza Ele usa também homens e mulheres, que Ele nomeia como bons também pastores, que nos conduzem, que nos orientam. Versículo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo, na maioria das vezes, é usado se referindo a Satanás, se referindo ao diabo. E eu não estou dizendo que não pode, porque realmente o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o contexto aqui em que ele está escrito, não está se referindo a Satanás, não está se referindo ao diabo. Jesus estava aqui se referindo aos pastores daquela época, dizendo: olha, vocês vêm para roubar, matar e destruir esse povo. Mas eu estou vindo aqui para que esse povo tenha vida, e tenha vida em abundância. Versículos de número 11, 12, 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui a palavra no original grego é psique.
que significa também alma. O bom pastor dá a alma pelas ovelhas. Então, claro que nós sabemos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e Ele deu a sua vida por nós. Mas a vida cristã, eu quero dizer para vocês que ela consiste em duas substituições. Jesus, Ele em seu sacrifício, em sua morte, nós chamamos isso de um sacrifício vicário, ou seja, é um sacrifício substitutivo. Ele estava nos substituindo na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele nos substituiu, Ele tomou o nosso lugar, como nós cantamos nesta manhã. Ele tomou o lugar que era para nós. Mas há uma segunda substituição, uma segunda implicação na cruz de Cristo, que é a questão da inclusão. Jesus não estava apenas nos substituindo, Ele estava nos incluindo na sua morte. Ou seja, Ele morreu e nós, que somos ovelhas do seu aprisco, morremos com Ele. Morremos em que sentido? Morremos para a nossa velha natureza, morremos para o velho homem, e assim como morremos com Ele, também Ele nos deu o poder de ressuscitarmos com Ele e sermos vivificados nele. E é nisso que consiste a novidade de vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A obra de Jesus como nosso bom pastor não se resumiu à sua morte na cruz do Calvário. E não que isso seja pouco, isso já foi muito. Mas a obra de Jesus, a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, foi o começo. Claro que Ele consumou a sua obra ali, mas quando Ele é glorificado e quando Ele ascende aos céus, antes disso Ele diz para os seus discípulos: olha, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou enviar o Paráclitos, ou Paracletos, ou seja, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito guiará vocês a toda a verdade, esse Espírito estará conduzindo vocês. Então a obra que Jesus faz na cruz do Calvário, sim, ela foi consumada, não precisa mais de sacrifício, mas Jesus continua trabalhando, Jesus continua realizando a sua obra, Jesus continua intercedendo por nós diante de Deus, mas também há o Espírito de Deus que está aqui conosco, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz Paulo. Então Jesus continua a sua obra, Jesus continua sendo esse bom pastor, e Ele continua trabalhando incessantemente e radicalmente em favor das suas ovelhas. Todo e qualquer perigo que venha assolar o seu rebanho, Ele cuidará para que esse perigo não chegue às suas ovelhas. Ele continua protegendo o seu rebanho, Ele continua cuidando da sua igreja, porque a igreja continua sendo dele, a igreja é de Jesus. Ele veio fazer isso, Ele veio começar esse tempo, quando o próprio Deus encarna, Ele vem trazer esse mistério, e esse mistério que Ele trazia com Ele, é o mistério da igreja, é o mistério do seu corpo, do corpo místico de Cristo na terra. E aquele que é o dono da igreja, que é Jesus, que é o cabeça, continua sendo cabeça, continua sendo aquele que, em sua obra incessante, em sua obra incansável, é aquele que conduz o seu rebanho. Versículos 14 até 16, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor.
o que Jesus está dizendo aqui para aqueles homens. Jesus está dizendo para eles: olha, o que até hoje foi exclusivo, porque eu mesmo, estou aqui parafraseando, como diz o meu jovem, pastor Paulo, estou aqui parafraseando. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o meu Pai, nós escolhemos um povo para nós, que é o povo de Israel. Mas eu quero dizer para vocês que essa exclusividade está acabando. Essa exclusividade está acabando, porque vocês, como povo de Israel, deveriam ser luz para os gentios, mas vocês não estão sendo essa luz para os gentios. Então eu mesmo serei essa luz, e eu mesmo levantarei homens, levantarei pessoas que serão luz para os gentios, e essa exclusividade está acabando, porque eu tenho outras ovelhas. Versículo de número 16: ainda tenho outras que não são deste aprisco, e estas ovelhas eu vou buscar, estas ovelhas eu também vou conduzir, eu preciso trazer também estas, elas também ouvirão a minha voz, e haverá então um só rebanho e um só pastor. E a palavra de Deus diz que haverão lá povos de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, que estarão juntos, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, porque já não há mais exclusividade, o véu se rasgou, o acesso está liberado, há um acesso para ovelhas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. Versículo de número 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Nós lemos a palavra e você conhece a história de Jesus, você conhece a história da crucificação. Nós vemos filmes que relatam essa história, e muitas vezes nós olhamos isso, nós lemos a palavra e nós pensamos: quem foi responsável? Jesus foi morto pelos romanos, por aquele império. Jesus foi condenado por Pilatos e por causa de Pilatos foi morto. Jesus foi morto por causa dos religiosos que incitaram o povo a dizer: olha, soltem Barrabás e matem Jesus, condenem Jesus. Será que foi isso que aconteceu? Sim, a história conta tudo isso, mas aqui o próprio Jesus está dizendo: olha, até mesmo Judas, o traidor, está dentro do meu propósito. Então, ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu estou dando a minha vida de forma voluntária, disse Jesus. Voluntariamente estou indo para a cruz. Voluntariamente estou obedecendo a voz do meu Pai. Voluntariamente estou obedecendo aquilo que o Pai disse para que eu viesse fazer. Este é o meu propósito. Este é o meu propósito. E o poder aqui não está apenas em entregar a vida. Jesus disse assim: olha, o Pai me deu autoridade, mas eu tenho autoridade para entregar a minha vida, mas eu tenho autoridade também para reaver a minha vida. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: sim, eu vou morrer. Sim, eu preciso ir para a cruz. Sim, pode deixar que eles me prendam, pode deixar que eles façam o que quiserem comigo, mas eu quero dizer para vocês, como já tenho dito, e como disse para eles: olha, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. E eles não entenderam,
Eles pensaram, mas esse templo demorou anos para ser construído, e Jesus estava falando do seu corpo. Jesus estava falando de si mesmo: olha, vocês podem me destruir, vocês podem me matar, vocês podem fazer o que quiserem comigo, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho poder, eu tenho autoridade dada por Deus para entregar a minha vida, mas eu vou reaver a minha vida. No terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu voltarei à vida, porque Deus, o próprio Pai, me deu autoridade para isso. Você entende a morte? O que essa morte do pastor das ovelhas te trouxe? Você entende o que a morte de Jesus, o pastor das ovelhas, nos trouxe? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por mim e por você porque nós éramos bonzinhos. Jesus não morreu por aquela geração porque aquela geração era boa. Jesus não morreu pela humanidade porque a humanidade merecia isso. A palavra de Deus, e o apóstolo Paulo escreve que Jesus morreu, e é nisso que se revela, é nisso que prova-se o próprio amor e o grande amor de Deus, que Jesus, que o próprio Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele nos vivificou, sendo nós ainda pecadores. Eu finalizo aqui com algumas implicações práticas a respeito daquilo que falamos. Se nós já somos ovelhas desse curral do Senhor, ou seja, se já nascemos de novo, é porque nós passamos pela porta, e essa porta chama-se Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que está aqui, que se você nunca passou por essa porta ela ainda se abre, ela ainda está se abrindo. No tempo que se chama hoje, há uma oportunidade. Se você olhar para Jesus e você ver em Jesus a porta que conduz você à eternidade, você tem a oportunidade nessa manhã de passar por essa porta. Como ovelhas desse aprisco, nós precisamos de segurança. Mas fora do aprisco, o que traz segurança é ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do bom pastor. Porque é Ele que vai nos conduzir a pastos verdejantes. É o bom pastor que nos conduz, que refrigera a nossa alma, que nos guia por águas tranquilas e mansas. Até mesmo o cajado dele, ou seja, até mesmo a repreensão dele nos consola. Não discernir a voz do pastor quando ele chama para fora do aprisco pode causar morte. E fora do aprisco também, se nós nos encantarmos com a pastagem, a ponto de não ouvirmos, a ponto de nos distrairmos e pararmos de ouvir a voz do pastor, isso pode nos tornar presas fáceis. Que não venhamos nos distrair. Há muitas vozes que nós temos oportunidade de ouvir nos nossos dias. A internet, as redes sociais, ela nos possibilita ouvir muitas vozes. Mas eu quero dizer para você com todo o temor no meu coração, igreja, que nós precisamos realmente, pela palavra de Deus, observar se as vozes que nós temos ouvido são vozes de pessoas que também passaram por essa porta.
porque só pode conduzir um rebanho do Senhor aquele que passou pela porta, que é Jesus. Avalie quem você está ouvindo. Avalie para quem você está dando crédito, porque precisa ser alguém que passou por essa porta, porque senão pulou o muro e não é pastor, é ladrão, é salteador. Nós vivemos numa geração onde há muitos ladrões e salteadores de ovelhas. Tomemos cuidado para que continuemos discernindo a voz do nosso pastor. Procure compreender isso. E considere então, para finalizar, o aspecto da substituição e da inclusão na cruz de Cristo. Por isso quero finalizar com o texto de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículos 4 a 8, se você puder colocar ali, para a igreja acompanhar. Romanos 6, versículos 4 a 8. E eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós lermos juntos esse texto. Ação final pela igreja. Amém, pastor? Portanto, fomos sepultados com Ele. Olha o que eu falei para vocês antes. A inclusão, a nossa inclusão na morte de Cristo. É o que a Bíblia diz. É o que o apóstolo também nós vivamos uma novidade de vida, ou uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Duas substituições. Morremos com Ele, ou seja, Ele nos substituiu na sua morte, mas Ele também quer nos substituir na nossa vida. Assim como Paulo, o mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, escreve o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em nós. É Cristo vivendo através de nós. E ele complementa: e este viver que agora eu tenho na carne, porque eu continuo sendo homem, eu continuo tendo essa natureza física e até mesmo caída, mas agora regenerada. E esse viver que agora tenho na carne, eu continuo vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Eu acho que há motivos nesta manhã para nós sermos gratos a Ele, porque Ele tem sido um bom pastor. E não pode ser diferente, porque Ele sempre foi o bom pastor. Mas Ele também é a porta que nos conduz a esse aprisco, que Ele mesmo cuida como bom pastor.